A Igreja Cristã Maranata está presente em nações de todos os continentes do planeta. Igrejas de países nas 3 Américas, Europa, África, Ásia e Oceania, conectadas pela mesma doutrina, pela direção do Espírito Santo de Deus e unidas pela Palavra Viva. Irmãos de todas as partes do mundo participam de um mesmo culto, em conjunto, no mesmo corpo e no mesmo espírito. Através do sistema de transmissão multiplataformas, os membros da Igreja Cristã Maranata de todo o planeta vivem um momento de unidade e comunhão, como viveram os hebreus na saída do Egito e os discípulos com o Senhor Jesus na véspera de sua morte na cruz do Calvário. Pessoas de todas as partes do mundo têm sido alcançadas pelo Evangelho Eterno e pela mensagem da breve volta do Senhor Jesus. Irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu quero saudar você que nos assiste através do canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube, é você que nos assiste também através do nosso canal 126, o nosso sistema multiplataformas, pela Rádio Manaim, enfim, você que nos ouve, você que nos assiste, você que sempre acompanha o programa anunciando o Evangelho Eterno. E é interessante que ao longo do tempo em que nós temos a oportunidade de estar com muitos irmãos, principalmente nos seminários no Manaim, a quantidade de irmãos que se aproxima de nós, assim, eu não perco uma edição do Anunciando o Evangelho Eterno, é muito bom, gosto muito do programa, é isso mesmo, nós nos alegramos porque você faz parte também desta experiência de nós estarmos aqui, não apenas falando, mas também ouvindo, você interage, daqui a pouquinho você vai saber como você pode interagir, você interage conosco. E o nosso objetivo é esse, de anunciar o Evangelho Eterno. Estamos começando mais uma edição do programa e hoje comigo, mais uma vez, o pastor Sérgio Souza. Estamos juntos aqui, né, Sérgio, nessa empreitada. Paz do Senhor. Glórias a Deus. Pai do Senhor, é isso, falando daquilo que mais nos dá prazer. Isso. As coisas do Senhor. As coisas do Senhor. Pastor Daniel Moreira ainda está em viagem, né? Está fazendo uma viagem para tratar de um assunto pessoal e mandamos um abraço para ele, um abraço, amém. Daniel, aguardando seu breve retorno para compor mais uma vez conosco aqui o programa Anunciando o Evangelho Eterno. Muito bem, nesse contexto do programa, essa fase nova, né, 2024 do programa, onde nós estamos com identidade visual nova, com formato novo, aliás, para você que está acostumado, ou que estava acostumado com um programa com vários quadros, você já sabe, o programa hoje, ele por inteiro é esse quadro que fazemos parte, o antigo Lições do Manaim. E os outros quadros que nós temos, principalmente organização e método e acessibilidade, os irmãos estão preparando, em breve vão também compor a nossa programação, programas, vai ter um programa só para acessibilidade, um programa só para organização e método, os irmãos estão trabalhando nisso. E daqui a pouquinho você vai ter também esses programas na nossa programação, tanto do canal no YouTube quanto do canal 126. E aí, você sabe, a Rádio Manaim acompanha, a gente repercute nas nossas mais diversas plataformas. Muito bem, nós vamos aqui agora dar início ao assunto, mas antes de dar início ao assunto, eu falei assim, daqui a pouquinho você vai saber como você pode interagir. Uma das maneiras é essa, você está vendo o QR Code está aparecendo aqui embaixo da tela, esse quadradinho? Se você apontar a câmera do seu celular para ele, você vai perceber que o seu celular vai abrir o WhatsApp. E ali no WhatsApp, você pode mandar para nós uma mensagem. Isso é muito bom, porque é como se você estivesse aqui dentro com a gente no estúdio, participando do programa. A gente recebe, a gente lê as mensagens,
nós recebemos os relatórios sempre, e a gente escolhe algumas mensagens para trazer aqui. Você também tanto pode mandar a mensagem por texto, como pode mandar através de um vídeo curtinho, falando, e esse primeiro QR Code agora no início do programa para isso, falando sobre a importância do programa para a sua vida, para a sua família, para a sua igreja, para o grupo da igreja que você participa para tratar dos assuntos do programa. Inclusive, você, pastor, se quiser, pode pegar as edições do programa, levar para os seus obreiros, grupo de assistência, assistirem, comentarem, discutirem, ampliarem. Não tem problema não, é isso mesmo. Esses recursos audiovisuais que estão aí são para nós usarmos, inclusive nas nossas igrejas. E aqui nós vamos trazer 2 participações por escrito que nos foram enviadas, que nós selecionamos para trazer das que nós recebemos aqui nesse programa. Uma delas veio da Bahia, da cidade de Juazeiro, ali no norte da Bahia, divisa com Petrolina, em Pernambuco. Já tive o prazer de pastorear igrejas ali naquela região. E quem mandou foi José Calmon, lá de Juazeiro. Ele disse o seguinte: o programa tem sido um instrumento nas mãos de Deus, temos aprendido a doutrina e as revelações para o momento, direcionando nossas vidas. Glória a Jesus. Outra participação veio de Orlando, na Flórida. Quem mandou foi Shirley Candes. E diz o seguinte: louvo a Deus pelo programa. Tenho sido edificada espiritualmente com o conteúdo, o reforço dos assuntos da EBD, que é a Escola Bíblica Dominical, e as revelações fortalecem nossa fé. Outra forma de você participar é através de vídeos, tá? Então nós vamos soltar aqui 2 vídeos na sequência. Um deles veio de Fortaleza, foi o nosso irmão Danilo, quem mandou, Fortaleza, no Ceará. E o outro vídeo veio de Belo Horizonte, Minas Gerais, e quem gravou foi a nossa irmã Amanda. Vamos assistir. Nós saudamos os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Danilo, sou de Fortaleza, Ceará, onde congregamos aqui na ICM Messejana, pastor Márcio. E o programa Anunciando o Evangelho Eterno tem agregado muito às nossas vidas, onde tem trazido um complemento do estudo da EBD, em que o momento profético hoje nós precisamos estar atentos, estar vivendo o momento profético, para que possamos alcançar a tão grande bênção que é a nossa salvação. Desde já agradecemos por esse conteúdo e desde já saudamos com a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, irmãos, me chamo Amanda Tapias Martins e faço parte da Igreja do Glória, aqui em BH, no Ministério do Pastor Robson Rabelo. E hoje eu venho contar a minha experiência com o programa Anunciando o Evangelho Eterno. Eu sempre fui de ler a Bíblia, mas eu queria alcançar ali a revelação que os outros irmãos estavam tendo. E com isso eu fui buscar mais ao Senhor. Fui aos pés do Senhor pedir misericórdia, que me usasse com mãos fortes. Ali com a minha frequência na EBD, eu pude descobrir coisas novas e ali minha vida foi transformada. Também eu comecei a ver o programa Anunciando o Evangelho Eterno e eu pude sentir que meus olhos eles se abriram. E hoje eu glorifico ao Senhor porque alcanço a revelação e vivo ela a cada dia. A paz do Senhor Jesus. Amém. Eu quero agradecer a todos aqueles que participaram, que nos enviaram as suas mensagens e de maneira particular, aqueles que nós mostramos aqui, o Danilo, a Amanda, que mandaram os vídeos, a Shirley e o José Calmon, que enviaram por texto. E a gente começa agora a parte doutrinária, vamos assim dizer, a tratar do assunto doutrinário ou dos assuntos doutrinários associados à Escola Bíblica Dominical. E o tema para esta edição é a revelação. A revelação. Esse é o tema que foi o assunto que foi abordado na parte das respostas e do ensino na última Escola Bíblica Dominical. Sérgio, quando a gente fala em revelação ou em a revelação, ou a direção de Deus, aquilo que é o mistério que estava oculto e é revelado. E é interessante isso porque a revelação, a ciência nos coloca diante de achados, de descobertas do que existe, do que é palpável, do que é tangível, do que é humano e que tudo isso é resultado daquilo que um dia Deus fez. A ciência permite constatar a grandeza, a perfeição, apesar da complexidade da existência, daquilo que Deus fez. A ciência nos leva até aí, ao que é. Mas a revelação nos faz transcender, nos faz alcançar aquilo que está na mente de Deus e que de maneira gloriosa Ele colocou na sua palavra. É porque quando a gente fala de revelação, acho que até voltando um pouquinho, é importante todos
terem até a lembrança do que significa a revelação no sentido da palavra. Ainda sem entrar da palavra revelação, sem entrar ainda na Bíblia. Certo. Então, revelação é você ter acesso ao que ainda está oculto, escondido. Então, você não sabe sobre determinada coisa, determinado assunto, e aquilo em algum momento é revelado. Pronto, isso é revelação. Quando você falou das descobertas, da história, e é verdade, a própria ciência, o homem ao longo dos séculos vai descobrindo coisas, não é? Ligadas à medicina, à física, e tanto a ciência não para de descobrir e de criar novas coisas, tudo, obviamente, a partir da criação que foi feita por Deus. Agora, a revelação, no sentido que nos interessa para este momento, é algo que transcende, é o que você falou. Ou seja, é a revelação daquilo que o homem, a ciência, nenhum recurso tecnológico consegue alcançar. A revelação que vem de Deus, ou seja, os mistérios que estão ocultos e que Deus quer revelar, você só alcança por aquilo que é uma ação do Espírito Santo a partir da iniciativa do homem, o homem que deseja, que está disposto não somente a alcançar a revelação, mas a ouvir, a obedecer e a praticar aquilo que é revelado. Então, quando você abre a Bíblia, você tem muita história, há coisas na Bíblia que são inexplicáveis, que as pessoas não conseguem entender. Por exemplo, o livro de Cantares. Não é? Você vai lá pela lógica, você não chega a lugar nenhum. Aí vem o Espírito Santo e revela. Então, a revelação é essa operação do Espírito Santo para mostrar ao homem aquilo que vai além da letra. E é interessante que quando o Espírito Santo vem e revela, dando sequência ao que você falou aqui, não é algo que se possa ignorar, porque é como se ele abrisse a sala do tesouro. É um negócio notável, é maravilhoso, a grandeza de Deus, a grandeza da revelação, a grandeza daquilo que impacta, que a revelação impacta na nossa vida como servos. É algo que não é possível de ser ignorado. É algo tão maravilhoso e que alegra tanto o coração, gera uma experiência real no coração do homem, tão maravilhosa essa experiência, que a gente, diante dessa grandeza, e imaginar que a eternidade é muito mais maravilhosa do que isso. Até porque, Josias, quando você fala da Bíblia, você pega um texto, um versículo da Bíblia, você pode ter ali bilhares de interpretações. Eu posso interpretar de um jeito, você de outro, e outra pessoa pode criar tese sobre aquilo, e cada um vai para um canto. Agora, é glorioso e indispensável quando nós pegamos aquilo que está escrito e vamos à mente de Deus. O que estava na mente de Deus quando aquilo foi registrado? Qual é o propósito dele para este momento com aquele texto? Ou seja, não é a minha mente, não é o seu coração, mas é aquilo que vem do Senhor. Aí é diferente. E interessante que isso invariavelmente nos conduz a um lugar. Claro. Porque quando você entra na interpretação humana, você espalha, você dispersa, você tem nuances que levam o homem para caminhos totalmente diferentes, diversos. Mas quando a gente entra na revelação, a gente vai sendo conduzido num único lugar, ou no caminho que é o Senhor Jesus. A gente passa a caminhar em um caminho. Então, nesse contexto, a gente podia comentar agora, e eu peço a você, e que foi trazido no contexto do ensino, a comparação profética entre Cantares e o livro de Daniel.
Você falou sobre o livro de Cantares, que as pessoas não conseguem entender, aí você vem para um livro que tem um teor profético profundo, que é o livro de Daniel, né? E junta as duas coisas só pela revelação. Nós separamos, a produção podia exibir aquele texto de Daniel, que já está aqui. Ó. Ótimo. Tu, Daniel, fecha essas palavras, sela este livro até ao fim do tempo. Ou seja, a Bíblia, aqui Velho Testamento, naturalmente, ela estava selada. Mas para a igreja fiel, depois do Pentecostes, especialmente neste fim de jornada da igreja neste mundo, quando Jesus está prestes a voltar e levar o seu povo, esse livro que estava selado tem sido aberto, descortinado, revelado. Então, Daniel profetiza, eu até imagino que ele sequer tem entendido o que estava sendo dito, o que estava sendo registrado. Mas, na verdade, era toda uma história que veio ao longo dos séculos, que foi selada, mas que depois, e glórias a Deus, tem sido feito isso nos nossos dias, passou a ser revelada pelo Espírito Santo. Glória a Jesus. Eu vou ler um texto no Novo Testamento, para que você faça a associação, por gentileza, que está naquilo que Paulo falou aos Gálatas, no capítulo 1, versos 11 e 12, que diz assim: Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Paulo, então, ele discerne, ele abre esse momento em que a igreja passa a viver de acordo com aquilo que já estava sendo profetizado no Velho Testamento. Glórias a Deus. Essa experiência. Até porque a primeira experiência de Paulo foi por uma revelação. Ou seja, o evangelho na vida dele começou através de uma revelação, porque até então, observe, Paulo usava o Velho Testamento, a lei. Cheio de boas intenções. Tudo selado para ele. Então, ele perseguia a igreja com base na sua interpretação, e majoritária à época, de que aquilo deveria ser feito. Mas um dia, ele ouviu uma voz, uma luz veio diante dele, ele caiu. Então, ele perguntou: quem está falando comigo? Não, eu sou Jesus, você me persegue. Naquele momento, aquela luz que brilhou diante dele foi exatamente essa revelação que teve início na vida dele. Então, as boas novas, o evangelho da salvação, se apresentou para ele. Tanto que, depois que aquela voz e a luz se revelaram, eu sou Jesus, ele disse: o que eu tenho que fazer? Porque ele entendeu. E aí o Senhor disse: você vai para tal lugar, assim, assim, e lá te será dito mais uma revelação. Lá vai ser revelado o que você vai fazer. Então, toda a vida dele foi pautada pela revelação. Não foi um evangelho de informações, de argumentos humanos. Pergunta: o Senhor mudou? O evangelho é outro? Não, é o mesmo evangelho. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, nós precisamos dessa revelação. O que o Espírito Santo tem feito nesse momento na igreja, como, aliás, corrobora com esse entendimento que nós trouxemos aqui, de que há épocas da história, do contexto histórico e profético da igreja, em que se descortinam o alcance, o aperfeiçoamento da igreja na revelação. O que o Espírito Santo tem feito hoje é ampliado alguns alcances e mostrado à igreja o momento profético atual no que diz respeito ao arrebatamento, à volta de Jesus, né? Isso o Senhor, mas a Deus. A obra é a mesma, o Senhor é o mesmo, né? O Espírito Santo é o mesmo de 2000 anos atrás, ou seja, que vem agindo no meio da sua igreja com esse papel de consolador, de paráclito, de padrinho, daquele que está junto. Há 2000 anos é o mesmo Espírito, a igreja é a mesma. A igreja de Paulo é a mesma igreja da qual fazemos parte hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, a gente entra então agora
no contexto desse entendimento de que há a revelação. Ou seja, de que o Espírito está agindo, que Deus está falando, que há o mistério que está sendo trazido, né? E isso em relação ao papel da igreja, a como a igreja está reagindo a essa ação do Espírito Santo. Então a gente entra no capítulo 5 de Cantares, a gente fala um pouco sobre o capítulo 5 de Cantares, e há um registro acerca da igreja que não dá ouvidos à revelação. O que você pode trazer para nós em relação a isso? Que é a igreja infiel. Cantares 5 mostra exatamente um povo profetizando, né? O que aconteceu muitos séculos depois e que acontece com muita ênfase nos nossos dias. Pessoas, uma igreja infiel, que ouviu a voz do Senhor, que tem Bíblia, que fala de Jesus, que exerce a sua religiosidade, só que não atendeu à voz do Espírito Santo. Uma igreja que é infiel porque ela não se submeteu, ela não quer obedecer ao Senhor, ela não tem compromisso com a palavra. O seu compromisso pode ser, e aqui falando de maneira genérica, com o seu interesse próprio, com aquilo que se objetiva para esta vida, ou seja, nós vamos pregar um cristianismo com benefício somente para esta vida. A nossa prioridade é o que está aqui, mas não o evangelho que é eterno, que veio da eternidade para levar o homem à eternidade. Então, essa igreja que deixou de atender a voz do Senhor, que teve em algum momento até as suas experiências, mas desprezou, se afastou do profético, ou seja, não tem revelação ou deixou a revelação, essa igreja infiel é muito retratada em Cantares, capítulo 5. É interessante que é igreja, e por ser igreja, trata o Senhor como amado, deseja a bênção do amado, mas se recusa a atender a voz do Espírito Santo, como você disse, né? Quer dizer, o Espírito está falando, mas a igreja não quer ouvir. Ela prefere viver um evangelho histórico, e aí eu digo assim, prefere viver um cristianismo, e aí, com o perdão da redundância, um cristianismo histórico, porque as duas, o cristianismo como legenda, ele é histórico, é eminentemente histórico. Ela prefere viver esse cristianismo, mas sem dar ouvidos à voz do Espírito Santo e, portanto, sem estar atenta ao momento profético que nós vivemos. E aqui eu trago o lema deste ano para a igreja cristã Maranata, que o Senhor revelou para esta obra, que está em Apocalipse, capítulo 3, verso 13, e que diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porque às vezes alguém pergunta assim, já me perguntaram, mas por que se fala tanto da igreja infiel? Por quê? Porque, na verdade, tem um texto na Bíblia que eu sempre reflito muito nele, medito muito nele. Quem está de pé, cuide para não cair. Então, a igreja infiel está lá na sua posição, na sua definição. Agora, se eu participo hoje da igreja fiel, se eu sou um crente verdadeiro em Jesus, eu estou ouvindo a voz do Espírito. Agora, eu tenho que atender. Exatamente. O Espírito Santo está falando, ele está se revelando. Então, a gente fala muito da posição da igreja infiel para que nenhum de nós, você que está conosco participando, você não venha incorrer no erro, na queda, no esfriamento, na mornidão espiritual, partir para a filosofia, a teologia, a razão, os argumentos humanos e trocar tudo isso, deixar a revelação e se apropriar disso tudo, que são valores que inevitavelmente levam o homem à infidelidade e à perda da salvação. Claro. É o cuidado que é necessário que se tenha no contexto da experiência de salvação, né? A preocupação, e aí eu
reforço aquilo que dizemos e aproveito um fato bíblico, né? Ou seja, um texto bíblico para contextualizar, é que essa pergunta que te fazem, né? Por que falamos tanto de igreja infiel? É porque todos nós precisamos estar atentos, porque, como eu disse, é igreja, tem o desejo, tem a intenção. Tem rótulo. Tem um rótulo. E quando a gente fala igreja, não está querendo dizer que é a denominação A, B ou C, que é a abordagem do cristianismo A, B ou C. Quer dizer que eu tenho que olhar a minha vida para ver se eu não estou na condição de igreja infiel, dentro daquilo que a palavra diz. É interessante que em Mateus 24, a palavra diz assim, que quando os discípulos perguntaram sobre sinais, ele falou assim, acautelai-vos. Então, cautela, do ponto de vista de estar atento à voz do Espírito, entender o que o Espírito está falando hoje, é uma necessidade. Amém. Para estar preparado para o arrebatamento. A primeira orientação de Jesus foi essa. Até porque hoje são muitas vozes. O mundo da informação, você com um aparelhozinho na mão, você tem tudo que você quiser. Exatamente. Você Agora, segue a filosofia que quiser. Você tem que filtrar. Né? Eu quero a voz do Espírito Santo. E não tenho dúvidas, uma das fontes principais que nós, enquanto instituição, temos é a doutrina da qual temos participado, especialmente a partir da Escola Bíblica Dominical e dos seminários. Amém. Eu disse que ia contextualizar com uma verdade bíblica, que são as 10 virgens, né? A parábola das 10 virgens. Então você tem ali 10 que queriam participar, está tudo certinho, 5 entraram, 5 não entraram. 10 foram até a porta. Da porta para dentro foram as 5 que tinham azeite, que é tipo do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito bem. Quando a gente vem falando sobre essa realidade da revelação, aliás, lembrando, o tema desse programa hoje é a revelação. A partir de agora, a gente vai trabalhar sempre de maneira que você, ao longo do programa, seja levado a lembrar de qual a linha, qual o tema que nós estamos abordando, e esse programa é a revelação. Há um aspecto no livro de Cantares, e aqui eu vou usar uma expressão dita pelo pastor Gedeuti, que é como se o livro todo convergisse para esse ponto como sendo o ponto central, né? Porque o livro, ele tem toda uma abordagem do noivo para com a noiva. Isso a gente já vem tratando desde o início, né? Ao maior amor que já existiu, né? O cântico dos cânticos, o amor dos amores, a ação do Senhor através do Espírito Santo, o noivo, a noiva, a igreja infiel, que ela é infiel por não viver a essência da revelação, não ouvir a voz do Espírito Santo pelo seu comodismo, enfim. Tudo isso a gente já viu no livro de Cantares. Mas há um aspecto que é um aspecto marcante no livro. É como se houvesse um parênteses, né, diante de toda a riqueza do livro, que dá uma parada e fala, peraí. E aí eu vou ler o texto para você comentar. Cantares 4:6. Antes que refresque o dia e caiam as sombras, irei ao monte da mirra e ao outeiro do incenso. Fala sobre isso. Esse texto profetiza o sacrifício de Jesus. Na verdade, quando a gente fala do sacrifício do Senhor, ele foi profetizado em todo o Velho Testamento. Desde que o homem pecou e com os tempos seguintes também, sempre vê a figura de um resgate, de um perdão, de uma aproximação de Deus através de um sacrifício. No Velho Testamento, especialmente, a figura do Cordeiro e do seu sangue tipificaram o sacrifício do Senhor Jesus, como você vê na vida de Abraão, quando leva o seu filho Isaque, onde está o cordeiro apareceu, ou seja, o filho de Abraão foi poupado, mas o filho unigênito de Deus Pai não. Na saída do Egito, na época de Moisés, o sangue do cordeiro, o cordeiro inteiro comido nas casas, o sangue passado nas vergas e nos umbrais das portas. E Cantares também profetiza, apesar de que aqui não fala
do cordeiro do sangue é totalmente profético do sacrifício do Senhor Jesus. Por quê? Porque o Monte da Mirra fala da ida do Senhor Jesus ao Getsêmani, na véspera da sua prisão, julgamento, crucificação e morte, quando ele subiu ao monte para orar. Orou com seus discípulos, suou gotas de sangue, tudo aquilo que, ou seja, o monte do sofrimento. Naquele instante, o Senhor Jesus, enquanto homem, porque ele é Deus, mas enquanto um homem habitando um corpo como o nosso, ele experimentou um maior sofrimento. Mas ele foi adiante por amor do Pai, por amor dele, em favor do pecador, em nosso favor, por um pacto que estava estabelecido para o nosso resgate. Aí continua, o outeiro do incenso, aí já é no dia seguinte, que eu já me referi, o dia que ele foi levado ao Calvário, a cruz, ele carregou, foi para o Calvário, ali foi crucificado, ou seja, através da vida dele, subiu-se, né, o outeiro do incenso. Nós podemos, a partir de então, ter acesso à presença de Deus pelo sangue que o Senhor Jesus derramou. Glória a Deus. Vamos lá, vamos ler os textos que corroboram com isso que você acabou de falar. Mateus 26, 36 diz assim: Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto vou ali ou além orar. Aqui é o Monte da Mirra, né? O que você Isso falou, aí, o Getsêmani, a véspera da prisão, crucificação e morte do Senhor Jesus. Um jardim ali no Monte das Oliveiras, né? O lugar onde ele foi orar. E ali que ele suou sangue, né? Aquele momento de tamanho sofrimento. João 19, 17, 18 diz assim: E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram e com ele outros 2, um de cada lado e Jesus no meio. Então ali é o momento do incenso, né? Do outeiro do incenso, onde Jesus é crucificado por amor a cada um de nós. O que isso tudo tem a ver com a revelação? É porque a revelação só nos alcançou a partir do sacrifício de Jesus. O Monte da Mirra e o outeiro do incenso que ele experimentou, que ele teve que se submeter, eles abriram para o homem a condição de alcançar a revelação. Logo em seguida, alguns dias depois da sua ressurreição, o Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecostes. Os tempos se passaram e hoje toda essa porta que foi aberta pelo sacrifício de Jesus chega até nós e nós podemos, pela revelação do Espírito Santo, ter acesso aos mistérios de Deus, ter acesso a tudo aquilo que Ele quer revelar como preparo, especialmente neste último momento. Interessante que aí a gente indo um pouquinho além da morte e ressurreição do Senhor Jesus, Ele morreu, ressuscitou o terceiro dia, Ele aparece aos seus discípulos, Ele os orienta, Ele garante que não estariam sós, né? Ele é assunto aos céus, vem a profecia do seu retorno, esse mesmo Jesus que estás vendo subir ao céu, voltará, virá outra vez. E o primeiro reflexo do derramar do Espírito Santo no Pentecostes é a revelação. É isso mesmo. Foi o primeiro reflexo. Você começa pelo fato de todos estarem entendendo no seu próprio idioma. Glória a Deus. Ali, quer dizer, uma mensagem que estava sendo revelada, ou seja, a primeira ação do Espírito Santo, a primeira prova, o primeiro reflexo, a primeira experiência do derramar do Espírito Santo é a revelação. É o conhecimento das coisas maravilhosas. De tal maneira que, apesar da certeza que todos tinham de que Jesus tinha morrido, em 2 mensagens, 8.000 almas se convertem. Amém. Porque a revelação abre os olhos para entender que ele estava vivo. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A gente está indo, Sérgio, para o final, a gente já está se aproximando do final desse programa,
E sempre a gente pede ao pastor que está conosco aqui para trazer uma palavra aplicando aos nossos ouvintes, a quem nos assiste, a esse programa, né? Lembrando que nós estamos falando não só através dos nossos canais audiovisual, né? TV e canal de TV 126 e também no nosso canal no YouTube, mas estamos falando também pela rádio, inclusive para os Estados Unidos. Nós temos uma rádio nos Estados Unidos que repercute esse programa semanalmente. Estamos falando também para esses irmãos e esse é o momento em que a gente traz uma mensagem final para todos aqueles que nos assistem e que nos ouvem. Amém. O que nós podemos ver é que Deus Pai, pelo seu infindo, incomparável amor, estabeleceu o resgate e a salvação do homem pelo sacrifício perfeito de seu unigênito Filho Jesus. Ao aceitar Jesus como o único mediador e suficiente Salvador, o homem recebe o Espírito Santo e, debaixo da revelação, passa a caminhar rumo ao grande alvo, que é a vida eterna com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, a gente, sempre no final do programa, a gente traz algumas respostas que nos foram enviadas. Tá? Como é que funciona isso? Você está vendo, está aparecendo na tela agora um outro QR Code. O objetivo desse QR Code é também termos a sua interação. A interatividade com esse programa no início e no final, é uma bênção para nós. Tá? E ao apontar a câmera do seu celular para esse QR Code, você vai saber qual o tema do programa da semana que vem, certo? Você vai lá, aponta. E como é que você vai ficar sabendo? Através de uma pergunta que vai estar ali. Você vai responder essa pergunta e, ao responder, você nos ajuda, inclusive, a formular o programa. A gente lê as respostas, identifica eventuais necessidades de compreensão, alguma coisa que talvez os irmãos não tenham percebido de maneira completa, e a gente traz esse assunto, a gente reforça esse assunto no programa seguinte e sempre escolhe 2 respostas para trazer aqui para você ver como os irmãos que estão de fora, né, que estão em todos os lugares do Brasil e no exterior, participam conosco desse programa. Então a gente vem aqui e traz para você duas respostas, 2 comentários, um enviado por Wallace Soares, de Vitória, no estado do Espírito Santo. E o Wallace diz o seguinte: a expressão sela este livro, sobre essa expressão ele diz o seguinte: o profeta Daniel recebeu a profecia, mas ele mesmo não entendeu porque estava selada para o período do Velho Testamento. Foi aquilo que você falou aqui, né Sérgio? Uhum. E agora, a expressão até o tempo do fim, diz o seguinte: a profecia de Daniel, agora no tempo do fim, está sendo aberta para a igreja fiel pela revelação do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Essa foi a resposta de Wallace Soares, aqui de Vitória, no Espírito Santo. Mariana Reis, do Rio de Janeiro, capital, ela diz o seguinte: a expressão sela este livro, ela responde sobre essa expressão. A profecia em Daniel, no capítulo 12, verso 4, não era para aquele tempo do Antigo Testamento. E a expressão até o tempo do fim, ela responde que, apontando profeticamente, para a última hora, o tempo profético chamado de breve, em que a igreja fiel, por revelação, conheceria os mistérios da profecia. Glória a Deus, tudo no tema, né? Tudo no tema, tudo dentro do tema que é a revelação. E olha só, a importância desse tema para o hoje, né? Para o momento atual em que vivemos, o tempo em que vivemos, sob o ponto de vista profético. Amém. E da previsão da subida da igreja para a eternidade. Ou seja, é um momento crucial, de total importância para nós, de estarmos vivendo a revelação, porque é nesse contexto que uma igreja vai ser arrebatada. Louvado seja o nome do Senhor. Sérgio, mais uma vez foi uma alegria estarmos juntos. Se Deus quiser, semana que vem, a gente está mais uma vez aqui vivendo essa obra maravilhosa que, como você mesmo disse, é a melhor coisa que a gente tem a fazer, que mais nos agrada. Pai, falar as coisas do Senhor. Pai de São Josias, Pai do Senhor a todos. Muito bem. Então você já sabe, quer participar, é só apontar a câmera para o QR Code e você vai ser redirecionado e vai estar conosco, quem sabe, a sua participação na próxima semana. Chegamos então ao final do programa Anunciando o Evangelho Eterno. Nos despedimos de todos. Se Deus quiser, na próxima semana estaremos juntos. A paz do Senhor Jesus.